E nós vamos esta manhã falar de um versículo em que nós precisamos colocar em prática para glorificar o nome do nosso Senhor, que está lá em 1 Coríntios 13, versículo 5, que diz: o amor não se conduz inconvenientemente, né? Não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Então o amor não se conduz inconvenientemente e não procura os seus interesses. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra e ela é uma bênção, Senhor. Ela é uma bênção, ela traz vida aos nossos corações. Ela nos mostra, ó Deus, o sentido da forma como nós devemos viver. E que o Senhor nos ajude, por meio dessa palavra, a compreender aquilo que é a vontade do Senhor. E que seja assim, em nome de Jesus, amém e amém. Então, queridos, nós já falamos aqui, já fizemos alguns estudos a respeito do que é o amor. Né, tem sido maravilhoso. Nós já falamos que o amor ele é paciente, ele é benigno, né, e isso é em relação aos santos, à igreja. E também nós começamos a falar do que não é amor, né? Domingo passado foi dito à igreja que o amor ele não é ciumento, né, e isso se fala a respeito da carne, da nossa carne. E hoje nós vamos continuar falando o que não é amor. Então, é sobre isso que iremos dizer. Né? E ele não é orgulhoso, né? O amor não é rude, e nem busca os seus próprios interesses. Então, nós podemos dizer aqui, queridos, o que é o amor a respeito deste versículo, que o amor não se conduz inconvenientemente, nem procura seus próprios interesses. O amor é a própria antítese do egoísmo. Tá? Devemos entender aqui que o que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto é que esse amor, que é a essência de Deus, que é o amor que deve ser transmitido pela igreja, não pelo mundo, mas pela igreja, não é egocentralizado. Não é algo que faz parte apenas para o seu ego. É isso que Paulo está querendo dizer para toda a igreja. E nós devemos compreender que a igreja de Corinto, naquele tempo, era uma igreja que tinha riquíssimos dons. Mas, até então, esses dons não valeriam nada a respeito de glorificar o nome de Deus. Porque o que glorifica o nome de Deus, antes dos dons, é o amor. Se não tiver amor com os dons, não existe glória de Deus. Mas a glória de Deus se manifesta através de uma igreja, é quando ela é conduzida pelo amor. Então é exatamente isso que Paulo está dizendo para a igreja. Então o oposto do amor, irmãos, nós precisamos compreender isso, não é ódio, tá? Porque ódio é sentimento. E amor, o que se diz em se tratando para a igreja, não é sentimento. Amor é um estilo de vida, é uma decisão. Então o oposto do amor não é ódio, é orgulho. Tá? Isso que fica cravado no seu coração. O oposto do amor é orgulho, ou seja, é a sede do poder. Aquele que tem sede de poder, ele não consegue amar. Eu gosto muito de um exemplo que eu vi há algum tempo atrás, a respeito de uma pessoa, de um atleta. Né? Ele era alpinista. E essa turma dos alpinistas, eles sofrem muito para conquistar, né, os seus objetivos, né, os seus desejos. Um alpinista, ele para subir um morro gelado, ele se prepara de uma forma muito intensa durante muito tempo. Existe uma história que um alpinista,
estava próximo para realizar o seu sonho. E qual era o sonho desse alpinista? Chegar ao topo do morro, do morro Everest. Né? Dizem que é o maior morro que existe. Né? Então, e ele de repente se deparou a uma escolha. Por quê? Porque aquela pessoa que está, tinha um alpinista na frente dele. E esse alpinista ele começou a passar mal. Ele não conseguiu seguir viagem. Ele se debruçou ali, começou a passar mal ali. Ele não conseguia. E se esse alpinista, esse que eu estou falando, continuasse a viagem, com certeza aquele seu amigo lá atrás, ele iria morrer. Então esse homem se deparou com alguma coisa. Né? Ele poderia renunciar à sua ambição, ou então ajudar o seu próximo. Ele estava diante dessa escolha. E o que esse alpinista fez? Ele resolveu ajudar o seu próximo. Ele não foi egocêntrico. Foram anos de trabalho ele se preparando para realizar o seu sonho. Mas diante daquele problema, diante daquela situação que ele estava vivendo naquele lugar, e eu vejo que ele viveu uma pressão muito grande, ele resolveu ajudar o seu próximo. Meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, aquele que ama, ele não vive para si mesmo, mas para servir o outro. É assim que é o evangelho que Jesus Cristo nos mostrou. Jesus disse para isso, para os seus discípulos, não só apenas por palavras, mas Jesus ele lavou os pés dos seus discípulos, ensinando que as pessoas precisam servir uns aos outros. Achei interessante que existe um escritor chamado Leon Morris. Ele diz o seguinte: aquele que ama preocupa em dar-se e não em firmar-se. Gente, se você não tem condição de dar, de se oferecer, você não sabe o que é amar. Você não sabe o que é amor. É o que Paulo está dizendo aqui. E nós precisamos compreender, queridos, que nós vivemos um desequilíbrio muito grande hoje na vida cristã. Nós precisamos tomar muito cuidado com o hedonismo. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque muitas vezes nós nos movemos por ele. A gente acaba caindo nessa cilada. A gente acaba deixando à frente a concupiscência da nossa carne. Aqueles desejos que nós criamos para nós mesmos. E nós deixamos de viver a essência do evangelho. Me preocupo com isso. E é uma das coisas que nós precisamos refletir. A busca do poder tem perdido a essência do cristão, que é amar. Hoje o negócio está tão complicado, queridos. Eu não sei se vocês concordam comigo. Mas hoje até na ajuda, as pessoas querem se promover. E a Bíblia fala uma coisa. Aquilo que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Aí hoje todo mundo que vai fazer a oferta está lá, ó. Vai ajudar o próximo, está lá se promovendo. Será que isso é amor? Talvez seja. Mas é uma das coisas que nós precisamos vigiar. A gente precisa se conscientizar se nós estamos verdadeiramente amando. Agora eu vejo o amor do evangelho de uma forma muito bem clara. Assim como esse homem, esse alpinista fez. Renunciando os seus desejos em prol do outro.
Isso é maravilhoso. É o que Paulo está dizendo. Paulo também afirma mais, através deste versículo. Quem ama não vive em desacordo. Quem ama não vive em desacordo. Aquele que tem a consciência de que é o amor, não vive em desacordo. Ele sempre dá um jeito de consertar as coisas. Não é porque, então quer dizer que tudo tem que ser certinho. Não, irmãos, não é isso. É claro que nos relacionamentos tem desacordos, tem diferenças. Muitas vezes um pensa diferente do outro. Mas isso precisa ser consertado. Por conta do amor. 1 Coríntios capítulo 1, verso 11 e 12, diz o seguinte. Isso Paulo dizendo para a igreja de Corinto. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Está vendo? São essas questões que Paulo está dizendo. É muito egocentrismo, irmãos. E é por causa do egocentrismo há desacordo. Não é questão de pensamentos diferentes ou até então ideologias, sonhos diferentes. Isso é muito comum dentro de um lar, de uma família. Já reparou? Às vezes está chegando um momento de férias. Algum quer ir para Paris. Né? Vamos pegar aqui a esposa. A esposa quer ir para Paris e o homem quer pescar. Tem uma diferença muito grande aí, não tem? Esse é que é o problema. Ninguém quer abrir mão. A forma como educa os filhos, a forma como busca a Deus, a forma como se envolve. Então essas coisas vão trazendo o quê? Desacordos. E a Bíblia nos orienta e nos chama para vivermos um amor fraternal. Aí vai uma pergunta, por que há contendas nos relacionamentos, irmãos? Por que há contendas nos relacionamentos familiares? Contendas na igreja? Por que há contendas até no nosso trabalho? É porque muitas vezes nós brigamos pelos nossos interesses. É porque muitas vezes o nosso egoísmo está à frente. E a gente muitas vezes perde a razão. Perde a razão. Hoje, existem desacordos em todas as áreas. Famílias, país, todas as esferas da sociedade hoje, há desacordos. Olha o que Jesus fala lá no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Acho interessante isso. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. O que é deserto? Sozinho, sem vida. Vai morrer ali. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. É isso que acontece. Quando há desacordo. E isso é muito sério, meus irmãos. Na Bíblia nós podemos ver pessoas que viveram em desacordo. Isso causou muitos danos. Tem inúmeras, né? Podemos ver Esaú, Jacó, Esaú. A Bíblia fala que os dois brigaram, correto? A Bíblia fala que eles demoraram 20 anos para se reconciliar.
Foram 20 anos. Imagina como é que ficou a alma desses caras, principalmente de Jacó, porque no momento da reconciliação, lá em Gênesis 33, Jacó estava ali se prostrando, né? Se prostrando diante de Esaú, antes de encontrar, para mostrar, né, que ele estava arrependido. Mas houve danos, meus irmãos. Porque durante esses 20 anos foram criados povos. Criou-se divisão. A Bíblia fala mais à frente que em Esaú criou-se um povo chamado Edom, Edomitas. Jacó, Israel. E se você olhar lá no livro de Obadias, você vê que Israel e Edom eram povos inimigos. Eles não andavam em consentimento. Eles se dividiram. Eles não andavam em harmonia mais. Por conta de um desacordo. Caim entrou em desacordo ali no seu pensamento em relação ao próprio Deus, com seu irmão, e acabou matando seu irmão. Podemos ver Absalão, Aminon. Absalão matou Aminon, porque entrou em desacordo. E por que eles não houve perdão ali? Aminon fez uma coisa grave? Fez. Mas não houve uma questão de consertar os erros. Viveram em desacordo. E Absalão ali arrumou um meio para matar o seu próprio irmão. Complicado. Desacordo. Essa questão era tão forte lá em Corinto, que se você observar a carta de Paulo para essa igreja, ele fala inúmeras vezes a respeito dessa questão da falta de amor, de desacordo. 1 Coríntios 1:10, olha o que ele diz. Paulo aqui roga, ele roga para a igreja. O que é rogar? É pedir, mas não é só um pedir, é clamar. É falar assim, gente, pelo amor de Deus, ouve-me. Não faça estrago na sua casa, não faça estrago na igreja. Volte. Se conscientizem. Abra sua mente. Não seja egoísta. Exatamente o que Paulo estava dizendo para essa igreja. Aí ele diz, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor, o quê? Jesus. Que faleis todos a mesma coisa. Ele está clamando aqui por unidade. Mesmo pensamento. Gente, conserta. Abrem mão. Abrem mão do seu egoísmo. Renunciem. Quebrantem-se. Aí que ele diz, e que não haja entre vós o que? Divisões. Antes, seja inteiramente o que? Unidos. Na mesma disposição mental. E no mesmo parecer. Está vendo que tem que ter disposição aqui? Não é algo fácil, queridos. Mas precisa ter disposição, disciplina, desejo, vontade. E se nós olharmos para a nossa natureza, a gente não vai querer abrir mão. Não é assim que é o amor, irmãos. Hoje, pouquíssimos santos se humilham, aceitam, se submetem. Só existe uma resposta para isso. Maturidade. Hebreus capítulo número 5 fala muito disso. Vocês que querem comer carne, não têm condições de comerem carne. Vocês precisam beber mais leite. Primeiro Coríntios 3:3 e 4. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Porquanto
havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Vamos ler o 4. Quando, pois, alguém diz, eu de Paulo, não é evidente que andais segundo os homens? Essa era a igreja de Corinto, queridos. Igreja carnal. Igreja carnal na Bíblia significa uma igreja imatura. Terceira coisa que Paulo está dizendo a respeito deste versículo. Quem ama não busca seus próprios interesses. Cara, isso é forte, viu? Isso é forte. Isso é forte, mas ao mesmo tempo é maravilhoso àqueles que entram nessa janela. Eles entram nesse radar. Eles entram nesse caminho. Tem um testemunho muito forte aqui dessa igreja, há muitos anos atrás, que teve uma mulher que ela tinha um sonho. O sonho dela é ir para Israel. Muitos de nós temos esse sonho, né? Eu tenho. E ela juntou o dinheiro. Isso aí tem uns 15 anos atrás, quando eu ouvi esse testemunho. E ela estava pronta para comprar o seu pacote de viagem. E nós aqui da igreja estávamos comprando lote, começando a construir. Sabe o que ela fez? Ela deixou de viajar e fez a oferta todinha da viagem dela para a igreja. Ela falou assim, o meu sonho pode esperar. Fantástico, gente. Achei isso maravilhoso. Aí eu fico me perguntando, né? Sempre me lembro desse testemunho. Será que ela ouviu de Deus, dê esse dinheiro? Dê esse dinheiro? Não, irmão. Ouviu nada. É porque ela amava mesmo. Ela amava a obra de Deus. Ela queria ver a obra de Deus frutificando. E se nós não tomarmos cuidado, queridos, muitas vezes servimos a Deus por interesse próprio. Muitas vezes nós dizimamos por interesse próprio. Muitas vezes agimos por interesse próprio. Viemos à igreja, viemos prestar culto ao Senhor por interesse próprio. E Paulo está dizendo para a igreja, quem ama não busca seus próprios interesses. A gente precisa amar a Deus, irmãos. Sem nenhum interesse, irmãos. A gente precisa amar os irmãos sem interesse. Primeira João 3,17 diz, ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Quando nós colocamos a causa do outro na frente da nossa necessidade, você pode ter certeza de uma coisa, não haverá contenda. E nós vamos exalar o amor de Deus. Nós vamos viver a essência do amor. As amizades, nas famílias, na igreja, na sociedade, não pode haver interesse próprio. É o que Paulo está dizendo. As pessoas não foram feitas para serem usadas. As pessoas foram feitas para serem amadas.
o modelo nosso, Jesus Cristo, ele só se aproximou das pessoas para ajudar, para ensinar, para tirar aquelas pessoas do cativo, do engano. Jesus caminhava com aquele povo, vem comigo. Eu quero livrar vocês dessa cegueira. Jesus não cobrava nada deles, a não ser obediência naquilo que eles viessem a entender o que é o Evangelho, quem que era Deus. Jesus queria apenas revelar ali. A única coisa que Jesus cobrava, entre aspas, mas Jesus ele não tinha nenhum interesse pessoal, nenhum interesse em questões para receber algo em troca. E não foi só apenas Jesus. Eu vejo isso também na vida do apóstolo Paulo. Paulo era essa pessoa. Paulo nunca foi aquela pessoa que usava a igreja. A Bíblia fala que enquanto ele era um missionário, ele também fazia tendas. E quando a coisa estava ruim, ele recebia algumas ofertas. Mas essas ofertas não eram nada abusivo. Era apenas para quê? Para a sua sobrevivência. Então Paulo era essa pessoa que deu a sua própria vida por amar as pessoas. Para mostrar para as pessoas que as pessoas não poderiam viver sem igreja. Não poderia viver sem o Evangelho. Que era através da igreja que essas pessoas iriam conscientizar e viver verdadeiramente o amor de Deus. E ele fez de tudo para que isso acontecesse. Aí vai uma pergunta: como viver esse amor, irmão? Como viver esse amor? Só existe uma resposta: negar-se a si mesmo. Nós conhecemos, né? Aquele que não nega a si mesmo não pode ser o quê? O meu discípulo. Isso é Jesus falando. E eu gosto dos discípulos, da vida dos discípulos, aquelas pessoas que erraram, pessoas simples. Muitas delas ali não sabiam exatamente o que estava acontecendo ali. Mas quando eles ouviram o chamado, eles largaram tudo, irmãos. Isso é maravilhoso. Largaram tudo. Jesus disse para Mateus: vem. Levi até então, né? Vem, segue-me. Aquele cara era homem de posses. Poder. Não faltava nada para ele. E ele largou tudo para viver o Evangelho. Dificilmente isso acontece nos dias atuais. Muitos de nós hoje estabelecemos limites para servir a Deus. Nós vamos até tal lugar, até aqui. Aqui é a minha fronteira. E eu não passo dessa fronteira. Eu não vou mais adiante. Sabe por quê? Porque a gente não quer renunciar, a gente não quer negar. A gente não quer largar o que nós conquistamos, muitas vezes. E nós caímos numa cilada muito forte, irmãos. A filosofia de hoje, qual que está sendo forte dentro das igrejas? Qual é o modismo? Poder, conquista e não renúncia. Você vê que muitas igrejas estão lotadas aqui porque está ensinando o quê? O caminho do poder. E aquelas que não estão lotadas, elas falam, sabe o quê? Renuncie. Volte. Saia do seu conforto. Abre mão. Ame. Gente, amar é um preço alto. Não é para qualquer um, não. Amar é difícil. O próximo que eu estou dizendo.
E a igreja de Jesus, ela não pode perder um princípio que tem se perdido ao longo dos anos. É renunciar-se do ego. Ela não pode perder. No dia que a igreja perder essa renúncia, Jesus Cristo não está nela mais. Ele não é mais o cabeça dessa igreja. O cabeça da igreja é o homem. Ser fiel a Jesus, irmãos, temos que entender que nós não vamos receber muitas coisas. Muito pelo contrário. A Bíblia fala, bem-aventurado aqueles que... Vamos lá no Mateus. Lá em Mateus 5. Bem-aventurados sois por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Esse é que é o Evangelho. Não é você conquistar. O Evangelho de Jesus tem muito mais a ver no perder do que no conquistar. Quinta coisa que Paulo está dizendo a respeito deste versículo. Que devemos viver em amor uns com os outros. Amor. Gente, esse negócio é tão sutil. Essa coisa aqui, ela é tão complicada de se viver, e nós estamos dizendo, tanto nesses dias, tanto nesse semestre. Eu vou usar um outro tipo de argumento aqui, para ver o tanto que nós somos, muitas vezes, vacilantes nesse quesito. Juízes 8:7. Livro de Juízes, capítulo 8, versículo 7. Você pode colocar aí para nós, por favor? Então disse Gideão, por isso, quando o Senhor entregar nas minhas mãos Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Deixa aí, por favor. Meus irmãos, aqui Gideão, logo depois que ele venceu aquela multidão com seus 300, ele continuou seguindo a sua obra, conquistando territórios, fazendo a vontade de Deus, naquilo que Deus levantou, porque até então Gideão estava em briga contra os midianitas. De repente, Gideão ele chega numa cidade chamada Sucote. E o pessoal do Sucote não quis ajudar Gideão e nem seus 300 ali, porque estavam passando por necessidade. O pessoal de Sucote foi aquele povo que viu a necessidade de Gideão e dos seus, e não deram a eles pão para eles comerem. E você sabe qual que é a filosofia desse povo? Era o seguinte: nós, de Sucote, nós vamos viver num lugar separado. Nós vamos arranjar um lugarzinho de paz ali entre nós. E a gente não vai mexer com ninguém, sabe? A gente vai ser indiferente. A gente só vai ter a nossa vidinha ali entre nós ali e pronto. O resto, que se dane. Essa era a filosofia deles. E isso, eu lendo a respeito desse contexto de Juízes, isso criou em mim um certo cuidado aqui, despertou algo em mim. Você já reparou que muitas vezes nós somos assim? Você já reparou que quando um irmão, alguém está com um problema, você é indiferente? E a gente acha a resposta para tudo, dizendo assim, não ora.
cara não conserta. A gente dá conselho, então não se envolve. A gente só dá opinião e uma opinião crítica, querendo sair fora do problema. Aí eu percebo que a igreja não foi chamada para isso não, irmão. A igreja foi chamada para amar uns aos outros. Agora, como é que você vai ignorar o problema do seu irmão? Se você diz que você ama. Foi exatamente o que o povo de Sucote fez. Aí Gideão aqui estava o quê? Revoltado. Revoltado. Aí você sabe o que Gideão fez? Matou todo mundo. Matou todo mundo ali em Sucote. Ele falou, não, esse povo aqui não vale nada. E você já reparou o seguinte, irmãos? E se nós não entrarmos nessa filosofia de amar, como Paulo estava nos ensinando, você acha que Deus vai olhar como para nós? Como é que Deus vai olhar para a igreja dele? Como é que Jesus vai olhar para a igreja dele? Como é que Jesus tem olhado para a igreja, que somos nós? No livro de Timóteo falam coisas que nós precisamos guardar em nossa mente e arder em nossos corações. Dizendo o seguinte, muitas coisas. Uma delas que é forte, o amor de muitos se esfriarão. Jesus falou nos seus evangelhos que haverá juízo. E eu percebo, irmãos, que o juízo não é só aqueles que estão na vida de pecado. Mas é aqueles, os juízos virão naqueles que ainda não se converteram. Será que aqueles que não converteram são só aqueles que pecam? Creio que não. Jesus renunciou a si mesmo. Sendo rei, se fez servo. Ele era Deus. Mas como homem, não usurpou sendo igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. Jesus mostrou para nós, irmãos, todo o caminho. Mostrou a forma como a igreja deve viver. Ele se esvaziou. Ele se negou. E ele foi naquela cruz. Por quê? Ali ele só perdeu. Por que a gente não perde? Mas graças a Deus que na Bíblia nós podemos observar coisas tremendas, irmãos. Pessoas que se conscientizaram. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Qual foi a receita de Jesus para Pedro? Toma conta das minhas ovelhas. E Pedro fez. A partir daquele momento, Pedro conscientizou o que é amar. Ele cuidou do seu próximo. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Pedro começou a apacentar. E ali, a partir do momento, Pedro começou a perder. Pedro começou ele foi preso. Pedro foi açoitado. E ali é aquela igreja compreendendo o amor de Pedro. E orava por Pedro também quando Pedro estava preso. E ali havia umas coisas maravilhosas. Talvez até esquisita para a gente ver, para a gente entender.
como o nosso olhar natural. Mas a gente vendo a manifestação da glória de Deus, porque o amor ali estava envolvido. Ali a gente via milagres, sinais, prodígios, não porque só tinha fé ali, mas além da fé, o amor caminhava junto, e eles faziam, era por amor. E diante do amor, as pessoas ali iam se convertendo, ia vendo assim, gente, eu quero experimentar aquilo que Pedro experimentou. Eu quero viver o que Pedro está vivendo. Mas o que o Pedro estava vivendo ali, irmãos, era amor. Um amor tremendo no coração dele, que ele renunciava a si mesmo e vivia em favor do próximo, querendo que o evangelho entrasse no coração do próximo. E para fazer que aquele próximo tivesse um sentido de vida, tivesse paz no coração, tivesse uma alegria indizível. Essa era a vontade de Pedro. E foi exatamente o que Paulo fez também. Paulo, ele se moveu nisso também. E Paulo, ele se tornou apóstolo de Jesus, porque ele entendeu o que é o evangelho, e que tinha que ter amor. E ele explicava para essa igreja. Algumas igrejas entendiam o que era o amor. Mas a igreja de Corinto não entrou nessa atmosfera, nessa conscientização. E Paulo, ele dizia, olha, a igreja de Macedônia, eles têm sido exemplo. Que era a igreja de Bereia, que era a igreja de Tessalônica, que era a igreja de Filipos. Aquelas ali amam, aquelas ali ofertam, e aquelas igrejas eram pobres. Se você lê a Bíblia, você vê que as igrejas de Macedônia eram igrejas que eram desprovidas de recursos, mas mesmo assim o que elas tinham, elas davam. E elas glorificavam o nome de Deus. E é isso que Paulo emplacou no coração delas, e elas entenderam. Uma das coisas que nós precisamos entender, queridos, a gente não precisa de muitos recursos para amar. Tá? A gente só precisa ter um coração convertido. Um coração voltado para o evangelho. É o que Paulo está dizendo aqui. É o que Paulo está querendo que a igreja de Jesus se conscientize. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir lá em 2 Coríntios. Para terminarmos aqui. Capítulo 8. Olha o que ele diz, versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram a abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, e que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber. E em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros e a sinceridade do vosso amor.
Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Para que a sua pobreza vos tornasseis ricos. Essa igreja compreendeu o que é amar. Ela se converteu. Ela teve um novo coração, uma nova mente, uma forma diferente de pensar e de agir. E serviu de modelo para todas as igrejas, e principalmente para essa de Corinto. Vamos ficar de pé, queridos?